generoso. Mas nós estamos observando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. E aqui nós começamos a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós queremos ler dos versos 1 ao 7 e meditar, enquanto lemos, na seguinte ideia geral desses 7 versículos. A ideia é: a doutrina fortalece a nossa fé. A palavra doutrina quer dizer ensino, é o ensino da Bíblia. A doutrina, ela fortalece a nossa fé. Você não vai ter uma fé fortalecida sem a doutrina, sem o ensino da palavra. Você não é possível, isso não acontece, entende? Não acontece. Você pode ter uma empolgação, você pode ter aquelas manifestações que acontecem em outras igrejas, mas isso não é uma fé fortalecida. É necessário o ensino, a doutrina da palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui, que a doutrina nos fortalece a fé. Vamos ler Atos 19, do verso 1 ao 7. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, a doutrina fortalece a nossa fé. Vamos observar aqui 3 ensinos dentro desse texto que nos mostra como a doutrina fortalece a nossa fé. O primeiro ensino é a importância da doutrina do Espírito Santo. Tem sido uma doutrina talvez pouco observada nas nossas igrejas e muito observada nas igrejas pentecostais e observada de modo errado. Mas nós devemos compreender muito bem a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo, hoje, a terceira pessoa da Trindade, que impulsiona a igreja. A gente percebe claramente em divisões de função dentro da Escritura, a função do Pai, cuidando de todas as coisas, supervisionando, o Deus da providência, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. A função do Filho, que também é provedor e criador, mas que se destacou no sacrifício na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. É o cabeça da igreja, é Jesus. É o dono da igreja, é Jesus. E vem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E onde ele entra? Ele é o operacional. Ele é a pessoa da Trindade que nos empurra para fazer a obra de Deus, porque nós não temos capacidade e muitas vezes nem competência. Mas o Espírito Santo nos dá isso. Então, esta é a função da terceira pessoa da Trindade. Toda vez que você pensar assim: eu não consigo obedecer esse trecho da Bíblia, ou eu não consigo pregar o Evangelho, eu não consigo mudar o meu coração para perdoar um irmão, eu não consigo amar aquela outra pessoa, é verdade, não consegue, eu também não consigo, mas aí entra o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá o poder e a capacidade para o perdão, para o amor e para tantas outras coisas. E é aí que entra o viver pela fé. Se você pensar bem, você não vai perdoar ninguém que te machucou, você não vai amar ninguém que não te ama, porque a sua mente e a sua disposição é de um pecador. Não vai. Mas se você vive pela fé, como os crentes em Jesus vivem, você vai obedecer a Deus, mesmo sem saber como é que isso vai terminar. Eu não sei como é que eu vou amar, eu não sei como é que eu vou perdoar, eu não sei como é que eu vou obedecer, é muito difícil, olha o que a Bíblia diz, eu não vou conseguir. Não pense em nada disso. Você só tem que pensar assim: a Bíblia diz e eu vou obedecer. E o resto? Espírito Santo de Deus. Ele vai garantir.
Então isso é viver pela fé. Isso é o viver pela fé, certo? A Bíblia diz, está revelado, você tem que obedecer, você tem que perdoar, você tem que amar. Eu reajo positivamente, eu vou fazer, mesmo sem querer, porque eu estou obedecendo a Bíblia. E o Espírito Santo, ele garante que eu consiga. Entende? Mas no momento que você pensa, será que eu consigo? Eu não consigo, não vai dar certo, eu tenho medo, eu não vou. Você deixou de viver pela fé, você deixou de confiar em Deus, especificamente na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por isso a importância da doutrina do Espírito Santo. Olha Atos 19:1, voltando para o nosso texto principal. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chegando ali, alguns discípulos, e achando ali alguns discípulos. Você deve estar lembrando que em outros momentos o apóstolo, ele quis pregar na região de Éfeso, né, que é a Ásia naquela época, mas Deus não permitiu que ele pregasse lá. E você deve ter percebido também em Atos capítulo 18, que surgiu Apolo, esse pregador eloquente do Evangelho, que foi treinado por Priscila e Áquila, e ele quis ir para a Acaia. A Acaia era a região onde ficava a igreja de Corinto, recém-fundada ali a igreja de Corinto. Em Atos 18, 27, você lê isso. Querendo ele percorrer a Acaia, ele quem? Apolo. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então veja, chegou lá em Corinto um grande pregador, provavelmente ficou sendo pastor daquela igreja, o bispo da igreja de Corinto, ajudou os irmãos, que ele tinha essa habilidade do ensino, da oratória lá em Corinto, e então, no verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, essa era a missão de Apolo. Ele pregava em Corinto, pregava também o Evangelho aos judeus lá. E qual era a mensagem? O que eles pregavam naquela época? Mostrar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. A palavra Cristo é uma tradução grega de Messias, ou seja, o ungido, escolhido, o descendente, o prometido desde o Antigo Testamento, que Deus também viria livrar o homem da condenação dos seus pecados. Essa era a pregação de Apolo, e Apolo estava ali edificando. Paulo, entendendo, a igreja de Corinto está em boas mãos, agora eu vou para outra região. E é exatamente aqui o início da terceira viagem missionária. E então Paulo vai para a Ásia, vai para Éfeso ali. Atos 19:1 diz que ele chegou a Éfeso. Olha Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Era em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia naquele momento. Tanto que se tornou das 7 igrejas do Apocalipse, que estão na Ásia, aquela lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, Éfeso era a mais importante, a maior daquelas igrejas. Obviamente não numa perspectiva espiritual, mas importante no sentido de quantidade de pessoas, de localização geográfica e outras coisas mais. Mas o fato é que o Espírito impediu, você não vai para a Ásia agora, você não vai pregar em Éfeso agora, espere. Então, quem controla as coisas é Deus. Às vezes nós queremos plantar uma igreja ali, abrir uma igreja aqui, e as coisas não funcionam, mas eu quero porque é o meu orgulho, né? Porque é o meu projeto, porque é o meu nome que está empenhado ali, eu tenho que plantar uma igreja ali. Quem disse isso, né? Quem garante isso? Então, aquela igreja só vai vingar, que a gente quer plantar naquela localidade, se for da vontade de Deus. Então, aqui Deus diz para Paulo, não vá para Éfeso agora, espere. É interessante também, em Atos 2:9, nós lemos assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia.
haviam asiáticos, talvez alguns de Éfeso, lá no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Talvez judeus que moravam ali, talvez gentios, prosélitos do judaísmo visitando Jerusalém na festa do Pentecostes, que foram ali e viram a manifestação do Espírito Santo, o falar em novas línguas, o fogo na cabeça das pessoas que receberam pela primeira vez o Espírito Santo, certamente a igreja convertida ali naquele momento, e o início da igreja. Então, já existia crentes ali, provavelmente. Só que nossa história vai falar de 12 discípulos que tinham um conhecimento bíblico básico, mas que faltava algo. Faltava ter entendimento de outras doutrinas, e que era necessário eles terem esse entendimento. Atos capítulo 19, verso 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha, digamos que no diálogo foi ou a primeira ou a pergunta mais importante. É porque, provavelmente, aqui, o diálogo ele foi sintetizado e engessado aqui pelo escritor Lucas. Mas é claro que eles devem ter se cumprimentado, devem ter tido outras perguntas, como um diálogo normal. Mas a pergunta mais importante foi destacada aqui: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Por que Paulo perguntou isso para aqueles irmãos? Vocês receberam o Espírito Santo? Não deveria ser natural receber o Espírito Santo quando alguém crê? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Ou nós devemos receber o Espírito Santo como estes 12 receberam? A gente leu que eles receberam pela imposição das mãos de um apóstolo. Não temos mais apóstolos hoje, né? Os que se dizem apóstolos não são, nós sabemos disso. Então, como se recebe o Espírito Santo? A gente vai entender, vamos entender estas verdades aqui. Mas para entender melhor, no livro de Atos, várias pessoas que creram foram salvas e não receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos, certo? Isso aconteceu aqui, aconteceu em outros momentos também, mas nem todos foi assim. E esse é o grande problema das igrejas conservadoras para com as igrejas pentecostais. Porque os pentecostais, eles querem que nós entendamos que o Espírito Santo ele só vai ser recebido dessa forma: imposição de mãos, o falar em novas línguas como um sinal de receber o Espírito Santo. Só que nós entendemos que esses textos, como Atos 19, eles marcam a descida do Espírito Santo de maneira a celebrar o início da igreja. Não é toda vez que uma pessoa, ao crer em Jesus, recebe o Espírito Santo e demonstra isso falando em línguas. O normal, a gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, é que quando uma pessoa se converte, automaticamente ela recebe o Espírito Santo de Deus. Já os pentecostais não pensam dessa forma. Essa é uma grande diferença entre nós e os pentecostais. Os pentecostais acreditam que você tem que falar em línguas para demonstrar que recebeu o Espírito. Você se converteu hoje, mas você não tem o Espírito Santo. Segundo os pentecostais, para ter o Espírito Santo, você tem que falar em novas línguas, que é o sinal de que você recebeu o Espírito Santo. Mas, Atos 16, verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui é o início da igreja de Filipos. É um texto muito significativo, tão importante quanto aqui dos discípulos de Éfeso, quanto os convertidos lá em Samaria, quanto o Cornélio, a conversão dos romanos ali na casa de Cornélio. Por que que aqui não teve a descida do Espírito Santo? Por que que ela não falou em línguas aqui? Por que que ele não impôs a mão para ela receber o Espírito? Né? Então, era para ter isso aqui, mas não foi colocado. Você acha que foi? Porque esqueceram, né? Claro que não. Quando a gente estuda disciplinas sobre literatura, mesmo no ambiente secular,
a gente entende que nada é colocado sem querer num texto. Tudo tem um propósito. Num texto que é escrito, tudo tem um propósito, um significado, um lugar, porque foi escrito por um literato, certo? Da mesma forma aqui. Na Bíblia, o fato de não ter sido colocado aqui, que Lídia não falou em línguas, indica alguma coisa. Olha Atos 16, verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quem perguntou isso? O carcereiro, convertido lá em Filipos também. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Cadê o dom de línguas? A imposição de mãos? Não aconteceu, certo? Da mesma forma, Atos capítulo 8, verso 35, é a história do diácono Filipe, do etíope eunuco. Atos 8, 35 diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Provavelmente era Isaías 53. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco não recebeu o Espírito Santo? Ele creu em Jesus, foi salvo, mas não recebeu o Espírito? Ele foi para a Etiópia, o atual Sudão, para esperar um apóstolo ir lá e impor as mãos para ele receber o Espírito? Então todos nós estamos sem o Espírito Santo, porque não tem apóstolo aqui para impor as mãos sobre nós. Então, obviamente, né, o nosso texto, ele não está dizendo, ou melhor, afirmando uma metodologia que deve ser seguida por todas as eras da igreja cristã, mas ele está numa situação de transição da velha aliança para a nova aliança. Na velha aliança, as pessoas não recebiam o Espírito Santo em si, exceto aqueles em que o Espírito Santo agia como se fosse um dom do Espírito na velha aliança. O Espírito Santo capacitando algumas pessoas. Mas na nova aliança, o Espírito Santo está bem presente em cada crente em Jesus. Olha então Atos 19, verso 2. Lá eles dizem, os discípulos de Éfeso, voltando para Atos 19, verso 2. Pelo contrário, a resposta deles para Paulo: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem sabiam da terceira pessoa da Trindade. Então eles não tinham esse ensino, percebe? Eles não conheciam essa doutrina, eles não conheciam essa verdade. E eles estavam num momento de transição, onde a igreja estava surgindo e amadurecendo. A igreja do primeiro século é diferente da igreja de hoje. E a igreja das epístolas, a igreja dos apóstolos, daquela época, do primeiro século depois de Cristo, era uma igreja que vivia em perseguição, sim, e era uma igreja que buscava ser fiel, mas que também tinha muitos problemas. Mas esses irmãos lá em Éfeso, que não existia igreja até o momento, eles não ouviram falar do Espírito Santo. Aí você fica assim, como pode? Por que eles não ouviram falar do Espírito Santo? Afinal de contas, o Antigo Testamento é cheio de referências sobre o Espírito Santo. 3 vezes, pelo menos, nos profetas, aparece a expressão Espírito Santo, que é típica do Novo Testamento, mas que no Velho Testamento, da Velha Aliança, só aparece 3 vezes essa designação Espírito Santo, lá em Isaías 63, 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isaías 63, 11, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? E Salmo 51, 11,
não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. No original é Espírito Santo. Então, aqui nós temos as 3 referências no Antigo Testamento que aparece o Espírito Santo, tanto na língua original como no português. Mas isso não significa que o Antigo Testamento não fale do Espírito Santo. Fala muito do Espírito Santo, só que com outra designação. O Espírito Santo é chamado só de Espírito ou de Espírito do Senhor. E eles deviam saber disso, aqueles discípulos, se eles fossem judeus. Eles deviam saber disso. Então, tudo indica que, provavelmente, eles não eram judeus. Talvez eram convertidos, sim, mas eram prosélitos, ou seja, eles estavam seguindo o judaísmo. Quando chegaram em Jerusalém, ouviram João Batista de alguma forma, foram no deserto e lá ouviram a pregação sobre o arrependimento. Então, eles se arrependeram dos seus pecados, creram no Messias, não sabiam que era Jesus, e foram batizados nas águas do Rio Jordão e voltaram para Éfeso. Foi o que aconteceu, mas eles não tiveram instrução, eles não tiveram conhecimento da doutrina. O livro que mais fala sobre o Espírito Santo, ou melhor, um dos que mais fala sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, é um livro repleto de confusão. É um livro em que Israel estava perdido. É um livro em que Israel cometia muitos pecados, né? Não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava correto, né, na sua própria cabeça. Que livro é esse? O livro de Juízes, né? O livro de Juízes é o livro no Antigo Testamento que mais apresenta o Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles juízes que eram governadores, eles precisavam de capacitação sobrenatural para manter Israel minimamente unido. Israel estava esfacelada, completamente desunida. Depois da morte de Josué, depois que a tribo de Judá não fez a sua função, já era para a tribo de Judá administrar as outras tribos, eles não fizeram isso, e os anciãos também não deram de conta. Foi o que aconteceu, vários governadores surgiram, cada um controlando algumas tribos, e Israel ficou bem descentralizado. O último juiz, a gente entende que foi Samuel, o primeiro profeta profissional, digamos assim, e que fez a transição para a monarquia, com Saul e Davi. Mas o fato, olhe lá em Juízes 3:10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Aqui é Otiniel. Então, governar Israel naquele período era vencer a batalha contra os seus inimigos. Vários inimigos tentavam entrar em Israel, Israel estava descentralizada, não tinha um governo central, não tinha um exército para toda Israel, cada um tinha o seu exército separado, cada um tinha o seu projeto, digamos assim, cada tribo ou grupo de tribos, e então Otiniel foi lá e venceu Cusã-Risataim. Mas o Espírito Santo foi quem o capacitou. Isso aqui, irmãos, não é a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso aqui é a capacitação do Espírito Santo, certo? O Espírito capacitava. É como o dom do Espírito hoje na Nova Aliança, era esse tipo de capacitação na Velha Aliança. Sem o Espírito, Otiniel não teria conseguido. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Juízes 11, veja bem, Gideão, se não fosse o Espírito Santo, ele não teria conquistado as vitórias que conquistou. Juízes 11:39. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade, Manassés passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. A mesma ideia, né? O Espírito Santo fortalecendo Jefté. Juízes 13:25. E o Espírito Santo passou a incitá-lo em Manaém, Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui já falando de Sansão. Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Era Sansão aqui, com a força descomunal. De onde veio essa força? Capacidade do Espírito Santo.
Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Da mesma forma, o Espírito do Senhor fortalecendo ali Sansão. E por fim, Juízes 15, 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, o Espírito Santo, isso aqui é só uma amostra. O Espírito Santo era muito conhecido no Antigo Testamento. Ele capacitava os homens no Antigo Testamento. E tem muitos e muitos outros versículos, daí concluir que aqueles irmãos, eles não tinham conhecimento da doutrina do Espírito Santo, nem de que existia o Espírito Santo. Então, se você não tem o entendimento dessa doutrina, e se você não sabe da existência da terceira pessoa da Trindade, como você vai vencer os seus pecados? Não vai? Como você vai pregar o Evangelho com poder, como Apolo pregava lá em Corinto? Não vai? Como você vai testemunhar de Jesus, fazer discípulos? Não vai. O nosso problema é falta de fé. Nós não cremos que o Espírito Santo nos capacita. E por isso nós não vamos. Conhecimento nós até temos, mas não temos fé de que o Espírito Santo vai prover o que é necessário. Entendimento, força, coragem e tudo mais. Não só para pregar, como para amar, como para perdoar, como para fazer a obra de Deus aqui nessa terra, ser luz no meio das trevas. Por isso, a doutrina do Espírito Santo é extremamente importante, e Paulo foi lá naqueles discípulos para falar dessa doutrina. Outras doutrinas também são importantes. Qual a doutrina fundamental na Bíblia para nos confortar dos nossos sofrimentos? Em uma palavra. Não, quase. Ninguém? Mas a escatologia, né? Consolai-vos aos outros com estas palavras. A turma quer escatologia para quê? Para ficar tirando dúvida, especulando, não sei o quê. Não, a escatologia é para te confortar. A escatologia é para te dar esperança. Escatologia é o termo grego para a doutrina das últimas coisas. É para mostrar que Jesus está voltando. Sei que a irmã falou céu, não foi? Tá certo, né? Mas eu pensei mais no termo técnico, né? A doutrina sobre o céu é o conforto para nós, entende? Irmãos, quando nós entendemos as doutrinas, o ensino da Escritura, isso vai nos trazer vida, vai nos trazer força, vai nos trazer ânimo. Mas se você não entende essas verdades, ou não quer entender, ou está com preguiça, ou não lê sua Bíblia, você vai ser um crente, mas você vai cair na estatística. É aquele crente frio, é aquele crente desanimado, é aquele crente que quando alguém tem um projeto legal, você é aquele que diz, não vai dar certo. Nem trabalha, né? Nem trabalha e nem apoia. Por quê? Porque vai te tirar do conforto, né? Então, já tentaram 10 vezes nessa igreja e nunca deu. Sim, tenta a 11ª. Deixa o irmão tentar trabalhar, batalhar, né, não? Ou seja, não queira ser esse crente, né? Não queira, seja um crente operoso, praticante, né? Sirva naquilo que Deus te colocou para servir. Por isso, conhecer as doutrinas nos fortalece. Outra verdade importante aqui é a importância do batismo no nome de Jesus, certo? É o que a gente vai ler a partir do verso 3. Olha o que diz o verso 3. Essa é a segunda doutrina importante, né? O batismo em nome de Jesus. Segundo ensino. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Olha, Paulo, ele conhecia as coisas, óbvio, né? Então, se eles não ouviram falar do Espírito, é porque não foram batizados no nome de Jesus, ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que irmãos são esses? São irmãos da velha aliança. Isso a gente entende, é uma transição. A gente tem que entender que não existia igreja. Não existia igreja. A igreja surgiu em Atos capítulo 2.
E o apóstolo Paulo e os outros apóstolos eram inovadores, porque eles estavam iniciando uma nova era. É verdade, a era da igreja que perdura até hoje. Então, plantar uma igreja não era tão comum como hoje, era uma coisa extraordinária, era uma coisa do outro mundo. Tudo era muito novo naquele período. E aqui, esses irmãos, eles eram convertidos, eram salvos, mas eram crentes da velha aliança. Como assim? Eles se converteram no Messias. Eles nem sabiam direito sobre o batismo de Jesus. Eles sabiam do batismo do arrependimento, que é o que a gente vai observar agora. Então, o batismo indicava a crença do indivíduo naquela época. Você sabia que haviam outros tipos de batismo naquela época? Igual ao batismo cristão, a forma era igual. Era por imersão, mergulhando e saindo. Havia o batismo de prosélitos para o judaísmo, ou seja, eu sou um grego, um romano, um asiático aqui, e eu quero seguir o judaísmo. Aí eu ia lá para a sinagoga, tinha uma sala para mim, lá na sinagoga, e se eu me dedicasse bem, me circuncidasse e cumprisse as estipulações mínimas da lei para um gentil, eles me batizavam e eu me tornava um judaizante, um prosélito, né, ali. Provavelmente o etíope eunuco era um desses, porque ele saía do seu estado no sul do Egito, sua nação, no sul do Egito, para Jerusalém. Então, era uma viagem longa. Ele tinha um compromisso com o templo, ele tinha um compromisso com o judaísmo do segundo templo naquele período, né? Esses irmãos eram crentes, mas da velha aliança, não conheciam muitas doutrinas. Olha então o que nós lemos no verso 4. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, o batismo do arrependimento não é o batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como hoje. O batismo do arrependimento que João Batista pregava era especificamente para a nação de Israel. Israel, no primeiro século, estava perdido. Israel estava longe, eles não estavam esperando o Messias da maneira correta. Eles estavam esperando um Messias, tinha texto bíblico que explicava o tipo de Messias que eles queriam, mas eles queriam o Messias guerreiro, queria libertá-los do poder de Roma. Importante lembrar isso, Israel estava sendo oprimido pelo Império Romano, e eles queriam esse tipo de Messias, um Messias revolucionário, libertador e guerreiro. Quando vivemos na nossa época, né, nós muitas vezes incorporamos o espírito da nossa época. E muitas vezes nós queremos o Messias da nossa época. As igrejas evangélicas hoje, elas querem o Jesus de hoje. Qual é o Jesus de hoje? É um Jesus que vai aceitar você do jeito que você é. Você está em pecado, não tem problema. Jesus não liga para isso não, porque Ele é amor. O Jesus de hoje é o Jesus que vai resolver os seus problemas financeiros, sua saúde. É o Jesus que vai resolver todas as suas dificuldades e lhe deixar próspero. Esse é o Jesus de hoje que as igrejas, de modo geral, têm pregado. E essas igrejas, obviamente, acabam crescendo enormemente. Na época de Israel, era outro Messias. Eles queriam um Messias guerreiro, libertador. Não é o Messias que a gente quer hoje. A gente sim, né? O povo quer um Messias que livre dos pecados. Lendo a Bíblia, nós temos que entender quem é mesmo o Messias, quem é Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio não para libertar Israel de Roma e nem para resolver os nossos problemas terrenos de hoje. Jesus veio para nos livrar da condenação do inferno, para nos dar um relacionamento com Deus, para nos chamar para cumprir a obra de Deus na terra, que é a salvação dos perdidos. E durante isso, nós vamos glorificar e adorar a Deus, sendo luz no meio das trevas. Isso nós vamos fazer, doentes ou com saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, felizes ou tristes, nós vamos fazer a missão. É simples. Ah, pastor, eu não consigo. Doutrina do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vai lhe capacitar. Se você vive pela fé, Ele vai te fortalecer. É sobrenatural, porque nenhum de nós consegue, irmãos. Somos pecadores, frágeis, incapazes, mas o Senhor nos fortalece pelo seu Santo Espírito. Olha o batismo de João, Mateus 3, verso 1, voltando para o texto, Mateus 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Quando Jesus começa a pregar, como é que Jesus diz? É chegado, o reino chegou, porque o rei chegou, percebe? Jesus ainda não tinha chegado oficialmente, já tinha chegado, né? Mas não oficialmente se colocando como o Cristo, o Messias, o Rei, o Salvador prometido. Ele ia fazer isso em breve. E João Batista estava pregando uma mensagem dizendo para Israel: arrependa-se, Israel, o Messias está chegando, arrependa-se dos seus pecados. Esse era o batismo de João. Olha o verso 3, Mateus 3, 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Quem se vestia assim? Quem se alimentava assim, além de João, o Batista? Elias. E qual era a mensagem que João queria passar até com as suas vestes? Eu estou pregando a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem do arrependimento de pecados, como um profeta. Daí se diz que João Batista, ele foi o último dos profetas da velha aliança, e ele se vestiu assim exatamente para mostrar. E tem a profecia de Malaquias capítulo 4, de que viria um outro Elias, né? E Jesus diz, e ele veio, é João Batista, no espírito de Elias, pregando a mensagem de salvação em quem? No Messias. Como certamente Elias pregou no Antigo Testamento, e os profetas pregaram também, a gente vê lá em Isaías. Ou seja, o batismo de João era um batismo para se arrependa do seu pecado. Aí se um israelita chegava lá: João, eu me arrependo, pois vem aqui. Aí batizava por imersão, pronto. Ele já era crente. Aquela pessoa que se arrependeu do pecado, não é que ele não era um crente, esse israelita. Provavelmente ele era, mas estava vivendo em grandes pecados, ou talvez nem tenha se convertido mesmo, mas ele tinha que se arrepender. É mais ou menos o que hoje muitos pastores fazem com a ideia da reconciliação, né? Se você que é crente, que está aí cheio de pecados, frio, longe de Deus, vem aqui se reconciliar. Era mais ou menos isso. Não é a mesma coisa, mas era mais ou menos isso, só que não tinha um apelo emocional que tem hoje. Olha o verso 5, Mateus 3, 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles confessavam publicamente. Isso era um avivamento. Eles confessavam publicamente os seus pecados e João os batizava. Quem chegou lá para tripudiar de João? Os fariseus, porque os fariseus achavam que não tinham pecados, não precisavam se arrepender, porque eles guardavam a lei. Então, verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele sabia que eles viviam em pecado e não estavam arrependidos dos seus pecados, porque arrependimento não é um sentimento, não é uma emoção. Arrependimento é: eu deixo o pecado. Isso é arrependimento. Você deixou o pecado. Eles não queriam deixar os pecados deles, entende? E aí por isso que João foi muito duro para com eles. Esses 12 discípulos ouviram a mensagem de João, creram no Messias e foram batizados ali, voltaram para Éfeso como adoradores do Deus de Israel, né, tementes ao Messias, crendo na promessa da esperança, a promessa da salvação, mas não sabiam de mais nada. Quando Paulo chega lá, encontra esses homens, eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Então, Atos 19, verso 5, volta lá para Atos 19, verso 5, nós lemos assim:
Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tiveram que ser novamente batizados, né? Por quê? Porque agora eles sabiam quem é o Messias. O Messias é Jesus. E então eles foram batizados. Foi, né? Porque o batismo do arrependimento não é a mesma coisa do batismo cristão, entende? O batismo do arrependimento era para preparar para a chegada do Messias. Arrependimento de pecados, conversão, obviamente. A pessoa, para se batizar ali, tinha que se converter no Messias, no descendente, como na velha aliança, mas ainda não entendia que este era Jesus. E então, estes homens precisavam conhecer muito sobre a doutrina da nova aliança. E a doutrina da nova aliança, que a gente fala muito na ceia do Senhor, ela está estritamente ligada com a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos fortalece. E nós devemos lembrar exatamente disso. Toda vez que eu ler algo na Escritura e que eu perceber que eu tenho que me arrepender, ou que eu tenho que agir positivamente em obediência, mas eu não quiser, eu não devo ouvir esta voz da minha mente, que diz, você não consegue, é só o pastor, os pastores que devem viver assim, isso é demais para você, você é um bom crente, você está vivendo bem, isso é suficiente, você é incapaz, não tente, essas coisas vêm na nossa mente, esqueça. Aí você tem que viver pela fé e confiar que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer para você ser aquilo que Jesus quer que você seja. Próximo domingo continuaremos no estudo desse texto. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. A semelhança, ó Pai, desses discípulos, nós precisamos também aprender muitas verdades da Tua Palavra para sermos habilitados e capacitados, porque com a doutrina da Escritura, certamente vamos Te servir melhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre buscando aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Senhor dentro da Tua Palavra. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando a todos, um bom almoço e até a noite às 18h30.